Sabe quando parece que a vida tá toda do avesso, toda ao contrário, que você não vê por onde começar a arrumar tudo isso, se transformou numa bagunça total e você não tem ideia por onde você vai começar a reorganizar tudo isso? Talvez eu sei o que você esteja passando, porque eu também estou passando por um momento de recomeço. E aí aqui eu vim trazer 5 coisas que você não deve fazer, em hipótese alguma, caso você também esteja endividado, cheio de contas para pagar e sem saber nem por onde começar. Eu vou trazer aqui para vocês, então fica até o final. Já curte, compartilha, deixa aqui seu comentário, que aí eu vou conseguindo fazer outros vídeos através do comentário de vocês, tá bom? Seja muito bem-vindo, meu nome é Bárbara Marinho, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Esse canal eu falo de mãe solo, rotina, viagens e também de empreendedorismo e finanças. Eu trago muito a minha realidade para vocês, porque eu acredito que eu não estou só nessa. Eu estou fazendo essa sequência de vídeos do zero ao finalizar o pagamento de todas as minhas dívidas e acredito que muita gente está passando por isso, então a gente precisa compartilhar. Eu quero saber de vocês se vocês querem ver números. Porque aqui eu tô falando que eu tenho contas a pagar, eu tenho dívidas atrasadas, tem inúmeras coisas para fazer, que eu tô me reorganizando para sanar tudo isso, para zerar. Mas eu não sei, eu quero saber de vocês, se vocês querem ver números, quer ver como que eu tô fazendo dinheiro extra, o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo em números mesmo, para a gente poder compartilhar, ficar um pouco mais lúcido, sabe? Um pouquinho mais visível, né, do que você está falando, beleza? Então, comenta aqui comigo. Esse barulho é os gatos brincando aqui, gente. Eles não param quieto. O dia inteiro brincando para lá para cá. Então, se vocês escutarem barulho aqui, é os gatos correndo aqui do meu lado. Gente, a primeira coisa que a gente não deve fazer em hipótese alguma, caso a gente esteja endividado e esteja cheio de conta para pagar e você fala, eu não sei o que eu vou fazer. Primeiro, não toma nenhuma decisão difícil na sua vida. Que tipo de decisão? Olha, eu tive que fazer uma mudança há 4 meses atrás por conta do meu trabalho. Mas até 4 meses atrás, eu não estava endividada e toda enrolada do jeito que eu tô. Mas eu também não tinha uma reserva de emergência, porque nesse caso teria me ajudado bastante, mas eu não tinha. Então, essa mudança me trouxe muitas questões financeiras que eu tô tendo que arrumar e muito provavelmente eu vou demorar um pouco ainda para entrar no trilho de novo, demorar um pouco assim, porque quando a gente tá zerado, sem dinheiro nenhum, cheio de dívidas, um mês já é muito demora, já é muita coisa. Então, provavelmente isso vai até janeiro do ano que vem, fevereiro. Eu tô tentando e tô batalhando para que seja menos tempo possível, mas isso pode demorar um pouquinho. Então, decisões grandes sobre mudança ou sobre coisas que você tem que decidir sobre o seu trabalho. Ah, será que está no momento de eu arrumar um novo emprego? Será que aquela proposta é boa para mim? Será que eu tenho que tomar uma decisão de uma viagem, de algo importante para você? Não toma nenhuma decisão agora. Se você puder esperar, não toma nenhuma decisão agora, porque a cabeça, ela tá num momento que ela não tá conseguindo separar as caixinhas. Ela não tá conseguindo separar o que é problema de finanças, o que é problema da decisão que você tem que tomar, o que é um problema de um novo emprego que eu tenho que arrumar, ou o que é um problema do carro que eu tenho que consertar. Então, se puder esperar, não tome uma decisão agora. Não tome essa decisão agora, essa decisão importante que vá mudar coisas no seu futuro. Por exemplo, uma mudança de casa.
Então, espere um pouco, vamos começar a organizar, colocar as coisas, cada um na sua caixinha, para ver com clareza. Quando você começa a ver com clareza, fala, não, essa decisão eu posso tomar porque não vai impactar, e se impactar, não vai me trazer mais dívidas para o futuro. E nem falo só dívidas financeiras, dívidas psicológicas também. Porque aí você vai olhar e vai falar, meu, se eu tivesse ficado quietinho, essa circunstância não estaria acontecendo. Ou não, fala não, por mais que eu tome essa decisão, se acontecer X, Y e Z, ainda assim, isso não vai afetar as minhas finanças, outras coisas que eu tenho que resolver. Então, tudo bem. Então, quando você está nessa situação, se puder, não tome decisões importantes que vá mudar o futuro da sua vida. Não nesse momento. A gente não está raciocinando direito e isso é temporário, beleza? Segunda coisa, que não deixa que as ligações de cobrança tirem o seu juízo. Por quê? Gente, não é a primeira vez que eu passo por isso. Eu já passei por isso em outros momentos da minha vida. Muita coisa de comportamento da minha parte teve que mudar e ainda tá num processo que ninguém todo mundo é ser humano, todo mundo erra, todo mundo erra achando que tá acertando. Então eu já passei por isso outras vezes e isso me tirava muito sono. Não significa que você é uma pessoa desonesta. Significa que você está passando por um momento que você precisa de tempo e calma para resolver as coisas. Então você precisa de tempo para entender o que eu posso pagar, o que eu não posso, o que cabe no meu orçamento, o que não cabe. Tem várias decisões ali. Se você vai fazer hora extra, se você vai fazer renda extra, se você vai procurar um novo emprego, se você vai pedir as contas, não sei. Você tem várias coisas ali para decidir. Então, as ligações de cobrança, elas vão acontecer o tempo todo. Isso é a função das empresas, né, que vendem ali a sua dívida. Porque muitas vezes a gente faz uma dívida com cartão de crédito e aí, em um determinado período, eles vendem essa dívida para outras empresas de cobrança. E a função dessas empresas de cobrança é te cobrar. E aí, eles fazem isso muito bem. Às vezes, 10, 15, 20 ligações no dia, incansavelmente, de inúmeros telefones diferentes, que você nunca sabe se é uma ligação, né, de um consultório médico, alguma coisa que você esteja esperando, ou uma ligação. Nunca sabe. Então, eu coloco o meu celular no modo não perturbe e quando eu consigo, eu olho ali e falo, não, agora eu vou renegociar ou fazer um acordo ou tentar pagar à vista X dívida, eu vou lá e faço a ligação. Eu vou lá e faço a ligação. Por quê? Quando você recebe uma ligação, muitas vezes você não está pronto para negociar, nem financeiramente falando e nem psicologicamente. Então aí, uma dívida que está custando X valor, e aí ele vem te oferecer uma parcela de 60 meses de um valor pequenininho, você acha que está na vantagem. Você sempre vai achar que está na vantagem porque aquele valor pequenininho cabe na sua parcela. Mas você devia 2 no início da dívida. Ele vai falar para você que você está devendo 4, 5 naquele período. E aí ele vai fazer um parcelamento de um número pequeno em 60 meses. E aí lá no final dos 60 meses, você vai pagar em torno de 7, 8, 9 mil. Então uma dívida que era 2, você vai pagar 9 porque a parcela era pequenininha. E aí não dá tempo de você fazer as contas, você não vai estar lá nas suas anotações, quanto que era no começo, quanto que está agora. Então, se quiser atender, você vai atender e você vai falar, olha, nesse momento, eu sei que eu devo, eu estou me reorganizando e assim que for possível, eu vou entrar em contato e vou renegociar essa dívida, essa pendência. Eles vão falar que eles vão continuar ligando, porque a dívida continua lá, correndo juros, e isso vai continuar acontecendo.
e você vai manter a calma, porque não tem como resolver agora e nem tudo de uma vez. Então, não deixe que as ligações te perturbem, tire seu sono. Calma, calma que as coisas vão se organizar, mas você precisa ter esse tempo, sabe? Você precisa ter esse tempo para você poder colocar no papel de fato. E aí, depois, no outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz com a ajuda do chat GPT para colocar todas as dívidas no papel, para saber realmente o que que eu devo, o que que eu não devo. Eu vou... O gato participando do vídeo. Lua, vem cá. Lua. Tá bom, vai ficar aí? Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz com a ajuda do chat GPT para colocar, listar de fato, entender e olhar o quanto que eu tô devendo. Tá bom? Então, aí depois eu trago para vocês. Então, essa é a dica 2. Não deixe que as ligações perturbem o seu juízo. Calma, calma que as coisas vão se organizar. Terceira dica. Não vamos fazer acordos antes de calcular isso que eu acabei de falar. Calcular tudo. E não é só a parcela que cabe no seu bolso. Por quê? Pensa comigo. Hoje você recebe, um exemplo, tá? Você recebe 2.000. Você paga suas contas obrigatórias que não tem o que fazer. Aluguel, água, luz, internet e comida para dentro de casa. É o mínimo, tipo, é o mínimo para fechar a conta no zero, né? Não tá sobrando nada, não tô fazendo nada, é isso, é o zero. Aí você vai lá e faz um acordo desse, igual eu falei. Uma parcela, a parcela é pequenininha, cabe no meu bolso. A parcela é pequena, cabe no seu bolso. Vamos pôr que ele tá falando para você pagar em uns X meses aí de R$60, R$70. Beleza, cabe no meu bolso, eu vou apertar e... Só que, nesse que cabe no seu bolso, tem duas coisas além de você lá na frente vai estar pagando um número muito maior de quando você começou a dívida. Esse valor poderia estar sendo investido em outra coisa para você aumentar a sua renda, para você fazer ali a sua reserva. Eu nem falo reserva de emergência, de sobrevivência mesmo. E você tá colocando numa dívida e pagando uns juros que você nem parou para calcular. Por quê? Se o gás acabar, como é que você vai fazer? Você vai fazer uma nova dívida? Você vai pedir dinheiro emprestado para alguém? E aí lá na frente, mês que vem, 2 semanas depois, você tem que pagar e você já comprometeu o básico do básico, que é o aluguel, água e luz, e fez um acordo que você também vai ter que continuar pagando, porque quebra de acordo, corre mais juros em cima de juros, é um negócio assim surreal, né? Infinito, não acaba nunca. Então você comprometeu. Então, se o gás acabar, como é que você vai fazer? Ah, Bárbara, eu vou fazer uma renda extra e vou dar conta de pagar esse daqui. Então, faça essa renda extra e junta esse dinheiro para você comprar alguma coisa ou para você ter ali um dinheiro que, se acontecer alguma coisa, você não vai precisar fazer uma nova dívida. Por quê, gente? Para sair desse momento extremo, dessa dívida, de tudo que está acontecendo, você tem que parar de fazer as coisas que você fazia antes. Então, se tudo para você só se resolve fazendo dívida, alguma coisa deu errado, né? Essa decisão era certa? Porque se fosse certa, não estaríamos aqui conversando sobre isso. Se essa decisão fosse a melhor, não estaríamos aqui falando sobre como sair das dívidas. Então, pensa bem, você vai lá fazer uma renda extra, junta aquele dinheiro, então, sabe, você tem a conta no Nubank, tem outros bancos que tem aquelas caixinhas, sabe? Que você consegue montar várias caixinhas ali. Ah, Bárbara, então eu fui lá e eu vendi um creme da Natura. Então, eu tô fazendo renda extra, eu peguei com a minha vizinha Natura para vender, eu vendi um creme e ele me sobrou R$50 de lucro.
Então, eu vou separar 5 caixinhas lá no Nubank e vou colocar R$ 10 pro gás. Guarda lá a caixinha. Eu vou colocar R$ 10 pro dipirona. Guarda lá na caixinha. Porque, gente, acontece de tudo quando a gente tá sem dinheiro. É gás que acaba, é o remédio que acaba. Aliás, é o remédio que você não tem dinheiro para comprar. Às vezes você tá com uma dor de cabeça, você tá com cólica. Cólica, isso você sente todo mês. A maioria das mulheres ainda sente todo mês e você não tem dinheiro para comprar um remédio. Eu não tenho costume de ficar tomando remédio quando eu tô com cólica, mas tem gente que sente dores assim, insuportáveis. Aí você tá com dor de cabeça, você não tem dinheiro para comprar um dipirona. A criança teve febre e não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir levar ela ali no pronto-socorro e ir lá ainda assim comprar o remédio. Então, vou guardar R$ 50 para o remédio, na caixinha do remédio. Não que você esteja profetizando, mas vamos guardar, né? Vamos guardar porque não custa nada. Um dipirona ali na farmácia custa, sei lá, R$ 10, R$ 15. Se você pegar numa farmácia cara, então vamos guardar. Então, esse daqui é para. Você põe o nome da caixinha de evitar dor de cabeça. Aí você guarda na caixinha do remédio. Guarda a caixinha do gás, faz uma outra caixinha. Se você tem filho em período escolar, tem a tal da PM. Quando a gente está endividado, tudo, qualquer coisa fora do básico não é prioridade. Mas esse tipo de coisa ajuda as crianças na escola. Mas muitas vezes a gente não consegue nem dar R$ 10 para a PM da escola. E aí você vai lá e guarda, vou guardar R$ 10 aqui. Se a escola pedir uma folha, a escola pedir, manda uma caixinha, um papel, tá, para fazer atividade tal. Quem é mãe, principalmente mãe solo, sabe do que eu tô falando. E aí você vai montar aquelas caixinhas, dividir esses R$ 50 aí, e nas caixinhas, e aí você vai pegar um pedacinho desse, então, um pedacinho desse aqui eu vou investir numa sacolinha para eu entregar o meu produto da Natura, tá? Sei lá o que eu vendo, mais bonitinho para a cliente para ela voltar a comprar de mim. Isso também é importante. Bárbara, é quase nada esses R$ 10. Não vou fazer nada com eles. Agora não, mas você vai continuar fazendo sua renda extra. Você vai lá vender um outro hidratante, vai vender um perfume, vai vender uma meia, vai vender uma coisa usada que você tem em casa e que não usa. E aí você vai separando lá nas suas caixinhas. Entendeu? Quando você começar a se organizar e aí você tiver aquela sensação, fala, pô, acabou o meu gás, mas eu tenho dinheiro lá na caixinha. Pô, eu preciso de um remédio, de um dipirona, me cortei, eu preciso comprar um curativo, um esparadrapo para fazer um curativo. Eu vou lá na caixinha, eu vou resgatar esse dinheiro e vou comprar. Eu tenho para fazer isso. Eu não preciso me desesperar que eu não tenho dinheiro e ainda tenho as dívidas para pagar, porque as dívidas elas estão lá. Elas não vão sumir da noite pro dia. Você vai ter que batalhar bastante para conseguir dar conta de pagar essas dívidas. Oi, Polares. E então, ter essas caixinhas aí de sobrevivência, não é nem emergência. Emergência aí a gente já está em outro nível. Aqui eu tô falando nível sobrevivência, entendeu? Vai te ajudar a caminhar com um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Um pouquinho mais de tranquilidade, você acordar e saber que, pelo menos para o remédio, para o meu gás, se acontecer aqui, me cortar, acontecer alguma coisa, eu tenho pelo menos um respiro, beleza? Então, é isso. A terceira dica é: não faça acordos enquanto você não tiver o dinheiro para pagar exclusivamente para isso e as outras coisas estiverem encaminhadas, principalmente essas reservas aí de modo sobrevivência, vamos falar assim, tá bom? O que você também não deve fazer é
E o que você também não deve fazer? Quarta dica, vamos lá. Você não pode deixar de olhar as outras coisas que estão acontecendo ao seu redor. O gato acabou de derrubar uma sacola ali, gente. É isso. É um gato novinho, deve estar com uns 3 meses, por aí. É terrível. Vamos voltar aqui. Então você não deve deixar de olhar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Você dorme pensando nas contas e acorda pensando nelas, e eu sei que é difícil separar todas essas caixinhas. Mas você precisa entender que as finanças, ela é um pedaço da sua vida. Você tem a sua saúde, você tem sua saúde física, sua saúde mental, você tem seus relacionamentos. Muitas vezes, se for que nem eu, você tem seus filhos, você tem seu trabalho, você tem várias caixinhas nessa vida. E aí você vai achar que por estar endividada, por estar cheio de conta para pagar, muitas responsabilidades, tudo o resto tá uma porcaria. E muitas vezes não é assim. Olha para dentro da sua casa, olha para as coisas que estão acontecendo e pensa: se eu não tivesse endividada, se eu não tivesse preocupado com essas questões, essas dívidas, como que estaria todo o resto? Seus relacionamentos estão bons com a família, amigos, namorado, marido, seja lá o que for. Se não está bom, não está bom por quê? Porque essa questão do endividamento está tirando o seu sono. Se não tivesse essa questão do endividamento, estaria tudo bem? Então vamos olhar um pouquinho, tirando um pouco desse peso e olhar um pouquinho para as outras áreas. A sua saúde, como está? Tá boa? Tá ali fazendo sua caminhada? Tá fazendo sua corridinha? Tá indo pra academia? Não tá? Ah, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Beleza. Caminhar não custa nada. E ali na pracinha onde tem os aparelhos, sabe? Muitas cidades têm isso. Fazer os seus exercícios físicos não custa nada. Se você tem internet, liga no YouTube, tem vários professores que dão aula gratuito em casa, e isso não custa nada. Se você já está pagando a internet, você tem acesso a isso. Então, a saúde, se não tivesse essa questão financeira falando, né, mais forte aí na sua cabeça, estaria tudo bem? Estaria ok para você? Porque a vida continua acontecendo, independente se você está endividado ou não. Então, pode ser que lá na frente, daqui a um ano, a gente vai ripar aqui, vamos limpar o nome, vamos pagar a dívida. E como é que você vai chegar lá? Como é que está a sua saúde mental lá? Como é que vai estar a sua saúde física? Você ainda vai estar conseguindo se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor? Vai estar conseguindo fazer isso? Porque nesse momento de extrema angústia, a gente tende a ter aquele olhar de túnel, sabe? Quando você não consegue ver nada a não ser aquela única coisa que você tá ali pensando, que são as dívidas. Ao redor você não consegue ver nada. Nada. Sabe quando a gente tá olhando uma parede limpinha? Limpa, 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 e de primeiro olhar você fala: nossa, que limpo. Aí pousou um mosquito ali, você não consegue ver mais nada ao redor. Você não sabe se a parede é branca, azul, roxa, amarela, neon. Você só consegue ver o danado do mosquito. Nada mais tira a sua atenção, só ele. Então é isso, a gente tende a ter esse olhar de túnel. Nada ao redor, só aquilo que interessa. Então, nesse momento, tenta separar as caixinhas. Eu vou tratar das minhas dívidas, fazer isso, isso, isso. Montou o seu plano? Maravilha. Plano montado. E as outras coisas? E a minha saúde?
vou fazer uma caminhada 2, 3 vezes na semana, um pouquinho de exercício em casa. Um dia eu faço exercício em casa, outro dia eu faço uma caminhada. Beleza. E sua alimentação? Ah, tá toda cagada, eu não consigo pensar em nada. Calma. Se não tivesse essas dívidas, essas contas, você realmente estaria olhando para sua alimentação? Você estaria olhando para ela com zelo e tal? Ou você está invertendo as coisas? Eu estou me endividando porque eu não quero olhar para as outras coisas. Não quero olhar para minha saúde. Não quero olhar para minha alimentação. Eu não quero olhar para os meus relacionamentos. Ah, eu vou, né? Tô pagando minhas contas, tô cheio de coisa para fazer, não quero olhar isso para. A vida está acontecendo. Daqui um ano você é outra pessoa, daqui um ano, enquanto você está ali parcelando e pagando suas coisas, as pessoas também estão mudando. E talvez pessoas muito boas saem da sua vida, ou pessoas entram na sua vida e você está numa bagunça tão grande que você não consegue ver. Então, pensa bem, você tem várias caixinhas na vida. Então, essas caixinhas também continuam acontecendo. Então, monta um plano para o que está ali no vermelho e os que estão ali em atenção, né, amarelo, sua saúde, seus relacionamentos, tudo. Começa a olhar também um pouquinho o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho de cada coisa, coisas sutis, coisas que não vão te levar dinheiro nem muito tempo, mas coisas que você pode fazer, tá? A gente tende a achar que tá tudo bagunçado e o resto, né, que se dane, depois eu arrumo. E não é bem assim. A vida vai acontecendo e há coisas ali que você pode encaixar que vai até te dar aquela ponta de esperança, fala, meu, eu tô endividada, mas eu tenho pessoas ao meu redor, eu tenho pessoas que querem estar comigo nesses momentos, eu tenho, né, coisas que eu faço que também estimula outras pessoas. Você vai lá fazer uma corridinha, você grava os stories. Você vai lá fazer uma receitinha mais gostosa. Ah, vou fazer a marmita da semana, né? Já aproveita a questão financeira, porque eu não posso ficar comendo fora, eu vou fazer minha marmitinha da semana. Faz ali uma receitinha e grava e mostra na internet. O pessoal gosta de ver isso daí e incentiva outras pessoas também a fazer o mesmo, né? Ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais equilibrada. Então, isso é bem legal. Tá bom? Então, essa é a quarta dica. E calma, calma que as coisas vão se desenrolar. Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, tá gostando desse conteúdo, eu tenho bastante coisa para compartilhar, mas a gente, né, precisa compartilhar junto. Então, espero que vocês deixem um like, compartilha, deixa aqui uns comentários, o que vocês estão passando, qual é o momento de vocês, que eu sei que a gente não tá sozinha, a gente não tá sozinha, tá bom? Segura na minha mão e vamos lá. E a quinta e última dica é a gente não achar que só pelo fato de eu ganhar mais, de eu ter uma renda a mais, vai resolver os meus problemas. Não vai. Sinto em te dizer que não vai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca tive educação financeira. A minha infância foi pautada em briga em quem ia comprar, fazer a compra do mês, em briga porque eu tô comendo o pacote da bolacha e amanhã não vai ter mais, em discussões de quem que ia pagar a conta, não eu, tá? Mas eu, quando criança, eu via muito isso. Quem que vai pagar a conta porque mora todo mundo nessa casa e ninguém ajuda e tatatá, e tatatá, e tatatá. Só tinha eu e minha irmã quando criança na casa, mas morávamos, era tio, era meus avós, era muita gente falando sobre finanças de um jeito totalmente falando sobre finanças, falando sobre dinheiro, que era o mal do mundo naquela época, né? Então eu cresci achando que é isso, o dinheiro traz briga, o dinheiro traz discussões, o dinheiro não é solução.
Ah, porque um tio meu que ele se afastou da família e ele teve uma condição de vida um pouco melhor, ele era soberbo. Então a pessoa era totalmente é errado ter dinheiro, não é certo, porque a pessoa se afastou da família, mas talvez naquele momento ele entendeu que se ele ficasse ali, ele não ia prosperar, nem ele nem a família dele. E aí, como é que ia ser? Entendeu? Então, eu cresci nesse ambiente, eu cresci num ambiente que eu ouvia falar: se não for fazendo dívida, eu não consigo nada, não consigo nada, eu preciso fazer uma dívida. Nada como uma boa dívida para você querer levantar e trabalhar e ganhar um burnout depois, né? Enfim, mas quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na época, em 2007, 2008, de atendente de telemarketing. Quem aí já trabalhou de atendente de telemarketing e recebia R$ 200 no mês? Eu não sei como é que a gente sobrevivia. Claro que R$ 200 no mês naquela época era, né? Acho que o salário mínimo era 400, a gente trabalhava meio período, ganhava metade disso. A metade da metade disso ficava na farmácia, que a gente tinha aquela continha na farmácia, sabe? Que ia lá, podia e descontava direto do salário. Na época, gente, eu recebi o salário em notas de R$ 2, para vocês terem ideia de como que era. Então, as coisas foram melhorando, foi ganhando mais, foi arrumando outro emprego, e foi ganhando mais, foi arrumando outro emprego e tarará, até o salário que chegou hoje. Mas a mentalidade, as coisas que vieram acontecer, as coisas que eu aprendi até esse determinado momento, não mudou. Então, se hoje eu estou aqui, eu sei da minha responsabilidade, mas eu também sei que a minha vida foi pautada naquilo que eu aprendi. E é uma luta muito grande entre a gente, né, entender que a gente aprendeu de um jeito, que aquele não é o jeito certo, e a gente começar tudo de novo e o subconsciente falar: não, essa não é a sua zona de conforto. Sua zona de conforto é lá pegar o cartão de crédito e acabar com o limite dele. Essa não é a sua zona de conforto. Tá vendo? Você tem um limite ali, então vai lá e usa. Ele tá ali para ser usado. E não é fácil, não é fácil você entender que o modelo que você aprendeu não é o certo. Não é o certo, porque se fosse certo, de novo, né, não estaríamos aqui falando sobre endividamento. Esse modelo aqui tivesse dado certo, a gente não estaria aqui deixando de fazer coisas que a gente quer fazer para pagar contas, pagar dívidas, pagar juros e não receber juros, né? Quando eu comecei a estudar finanças, que eu descobri o mundo dos juros compostos, eu falei: meu, por que a gente não aprende isso desde cedo? Só que, de novo, a gente cai numa coisa que a gente sempre quer estar ali, voltando para nossa zona de conforto, né? Fala: meu, e nem é tão confortável assim, né? Se for ver bem. Mas é uma coisa que tá ali, seu corpo tá habituado com aquilo. Fala: não tem como você juntar dinheiro para comprar um celular à vista. Não tem como, não é assim que você faz. Quem te ensinou isso? Você não aprendeu assim? Então, se você não aprendeu assim, não é assim que faz. E aí você volta para aquele lugar. Só que isso não é certo, gente. Se tivesse dado certo, se fosse um bom modelo, estaria tudo certo até aqui. E não é. E eu não quero que isso perpetue para minha vida e nem para a vida das minhas filhas, sabe? Eu tenho uma menina de 9, tenho uma menina de 15. Elas sabem da dificuldade toda que eu faço malabarismos, né, para conseguir manter a casa. É bem isso mesmo. E aí eu não quero que elas passem por isso. Principalmente quando elas vierem a ter um relacionamento, sabe? Você ter um relacionamento porque você precisa da ajuda da outra pessoa não é legal. Você precisa ter a sua vida, a sua independência, as suas coisas para depois você pensar em se você quer ou não outra pessoa na sua vida junto com você. Então, isso muda a perspectiva de tudo, né? Principalmente de nós mulheres mães. Então, gente, aumentar o salário, fazer uma renda extra, fazer um ganho, isso não significa que isso vai resolver. Momentaneamente pode ser que sim,
Ah, Bárbara, eu devo 2.000, o banco fez uma proposta para eu pagar R$ 200, que acontece. Vou pagar e ele vai liberar o cartão de crédito de novo para mim. Olha que maravilha. Maravilhoso. E aí, o que vai acontecer de novo? Você vai pegar o cartão e vai estourar de novo. Porque o seu modelo continua o mesmo. Nada mudou. O seu modelo continua o mesmo. Você foi lá, conseguiu recuperar esse crédito, mas o modelo de trabalhar com o dinheiro continua o mesmo. E não tá certo, porque se tivesse certo, né, não estaríamos aqui falando sobre todos esses perrengues, beleza? Então, gente, vamos fazer as coisas com calma, mas entender que para eu ganhar mais, eu preciso entender que o dinheiro é um meio de eu comprar as coisas e conquistar, mas eu preciso colocar na minha, ali na minha cabeça, no meu modelo, de que se eu sou feliz hoje, eu consigo ser feliz indo num parque, tomar meu café ali com pão com ovo, né? O meu café puro com pão com ovo. Se eu sou feliz aqui, se eu passar a ganhar mais, eu vou continuar sendo feliz aqui e continuar tendo recursos para viver mais coisas. Não você comprar mais coisas e continuar no mesmo patamar que você sempre viveu. Se eu tivesse um custo de vida menor do que eu tinha, se eu tivesse mantido o custo de vida que eu tinha na época que eu ganhava pouco, não que eu ganhe muito, né? Não é isso. O custo de vida também da cidade onde eu moro é bem alto. Então, não que eu ganhe muito, mas se o custo de vida sempre tivesse, se a maneira de comprar tivesse se mantido correta desde o início, eu já teria muito mais coisas. Porque pensa no tanto de coisa que você já comprou, que você já deixou para trás. Um celular que você comprou, que poderia ter investido, uma televisão maior que você comprou, que poderia ter investido esse dinheiro. Hoje você poderia estar fazendo uma viagem com tudo pago, mas você tem que estar parcelando tudo, porque se não parcelar as coisas não acontecem. Então, o modelo de como você se lida com o dinheiro precisa mudar. Porque quando você passar a ganhar mais, você vai entender. Eu tô ganhando mais porque esse a mais vai me proporcionar ter coisas e experiências que até hoje eu não me proporcionei. E sem me endividar. Sem fazer dívidas, porque se você não sabe lidar com cartão, é melhor que você não tenha. E o universo joga para você. Se você não sabe lidar com dinheiro, para que você vai ter mais dinheiro? Você não sabe lidar com aquilo. Então vamos começar daqui? Vamos dar 2 passos para trás? Vamos aprender a lidar? Vamos aprender a falar: não, hoje eu não posso sair, eu não posso ir em X restaurante porque eu não tenho dinheiro. Quando eu puder, eu vou lá com o meu orçamento e acompanho vocês. Quando eu puder, eu vou lá e compro um modelo de televisão melhor. Quando eu puder e tiver dinheiro para isso. Se você não tem dinheiro para isso, não compra, não faz. Beleza? Gente, vou finalizar esse vídeo aqui por agora, porque senão eu vou ficar falando aqui infinitamente. Coloca aqui nos comentários se você gostou, o que você mais gostou e sugestão para outros vídeos, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.